JFM Production. Oh, Zambi Mpungu Tulenge, o que estamos a passar nessa sociedade é algo muito triste, muito doloroso. É verdade, e só você que sabe. Temos hospitais, mas a morte nunca acaba. Isso é brincadeira! Nós temos igrejas, o sofrimento nunca para. Grande brincadeira! Deixamos natural e abraçamos artificial. Pura brincadeira, pá! Lavamos as mãos, mas em casa não há comida. Isso é brincadeira! Angola é rica, mas angolanos são pobres. Grande brincadeira! Temos escolas, educação, pura brincadeira, pá! Temos polícias, a delinquência nunca para. Grande brincadeira! Me mudaram de nome, Denzinga pra me dar Isso é brincadeira! O que estamos a ver? Grande brincadeira! E estamos a passar. Pura brincadeira! O que estamos a ver? Grande brincadeira! E estamos a passar. Pura brincadeira! O que estamos a ver? Grande brincadeira! E estamos a passar. Pura brincadeira! O que estamos a ver? Grande brincadeira! E estamos a passar. Pura brincadeira, pá! Oh, Zambi Mpungu Tulenge, Zala Panda, Kenge Lufuma, Kimpavita, Wangangula, Papa Kimbangu, Nempanzu Wangangula. Isso é brincadeira! O que estamos a ver? Grande brincadeira! E estamos a passar. Pura brincadeira! O que estamos a ver? Grande brincadeira! E estamos a passar. Pura brincadeira! O que estamos a ver? Grande brincadeira! E estamos a passar. Pura brincadeira! O que estamos a ver? Grande brincadeira! E estamos a passar. Pura brincadeira, pá! Agradecemos Mpungu Tulenge, Zala Panda, Kenge Lufuma, Rainha Zenga, Mama Kimpavita, Mfumu Kimbangu, aí o Pembe Pata Bwanguela, nosso cota de coração puro, cheio de ideia, Luqueni Bwanguela, originalidade, Angola vive sem contar. Isso é brincadeira! O que estamos a ver? Grande brincadeira! Estamos a passar. Pura brincadeira, pá! Bom dia, bonjour. Kiambote kienu batata ba mama. Kuna luta tutadila. Vraiment bomatu hoya. Betu batu tunanga neti tunogubambiti betu to batu. É por isso que tem que explicar isso muito bem. Tem que explicar muito bem isso. Nós voltamos na escola de burro, que eu sempre explico que nós voltamos na escola de burro. Por causa que eu falo escola de burro, porque na escola de burro, onde você vai encontrar os sábios, onde vai encontrar aqueles que sabem, mas não têm papel, é dos inteligentes. Certamente, mestre. Ok. É isso que eu hoje estou a levantar um caso do Papa Francisco. O Papa Francisco é um papa que a cabeça dele não trabalha bem. Cabeça do Papa Francisco não regula bem. Ele não pensa na cabeça. Papa Francisco pensa noutros membros, o trono e membro. Papa Francisco não pensa na cabeça. Por causa que eu falo que ele não pensa na cabeça, porque o Papa Francisco em 2017 recebeu uma carta do povo africano. Porque eu estou indo muito na espiritualidade. Certo, mestre. O Papa Francisco
recebe é um papa criminoso. É um papa que a cabeça dele não trabalha bem. Em 2017 ele recebeu uma carta que foi escrita pelo Fumo Curso. É o responsável dos Ngunza, do Congo Democrático. Certo, mestre. Ele recebeu essa carta. Essa carta não acabou só nele. Essa carta quase que andou todo mundo inteiro, inclusive os Estados Unidos da América também, leram essas cartas. Nada mais e nada menos é liberação do espiritualismo do povo negro. Negro. Certo. Que foi escrito que o sofrimento do povo negro tem que tomar fim. Tem que tomar fim. Porque nós já vimos sinais desse fim. Primeiro sinais que eu vi. Os nossos avós levaram o povo dele, aprenderam o povo dele durante 430 anos de escravagismo que o povo branco estava no Egito. Certo, mestre. Muito Durante tempo. 430 anos Da escravagismo. de escravagismo. Certo, mestre. Casa Branca, essas são as matemáticas que eu sempre gosto de fazer espiritualmente. Casa Branca foi construído pelos negros. Não sei se está me entender bem. Sei, mestre. 430 anos que o povo branco foi na escravatura dos negros. Foram Certo. capturados no Egito, aonde que esse povo viviam. Mas o que acontece? No tempo do colono, Certo. quem é que construiu Casa Branca? É negro. São os negros que construíram A Casa Branca. Mas que iniciou a reinar poder americano desde o primeiro presidente. Nós todos vimos que Barack Obama foi presidente número 43 dos presidentes. Sei. Olha, 430 anos. 30 anos, sei. Número 43, que Obama entra no poder. Que esse poder nunca foi dado no povo negro. Aquela cadeira nunca foi sentada no povo negro. Significa liberação espiritual do povo negro. Mas como nós somos fundados pela inteligência do branco, Certo. ali aonde nós, povo negro, como pensamos na barriga, por causa de que o branco, enquanto que vem, o branco nos trouxe um sistema Certo, mestre. de educação que ele mandou no povo dele. Vai lá, naqueles povos negros, lhes ensina a crer. Certo. Lhes ensina a crer e não é a pensar. Visto o ensinamento que eles nos trouxeram, Certo, mestre. como nós temos ensinamento de crer, não é de pensar e analisar, nós ficamos só de crer. É verdade. Significa tudo que ele nos fala, nós vamos aceitar. Tudo que está escrito no livro, nós Vamos aceitar. vamos aceitar. Agora, tudo isso, se nós já ver bem,
Certo, mestre. Está a ver esse poder dos papas. O Papa Francisco é um Papa que não tem nome. Para mim, o Papa Francisco não tem nome. Certo, mestre. Por causa de quê? As revelações já foram dadas. O Papa Francisco não tem nome no poder dele. Sim. Por causa de quê? E eu estou falando que o Papa Francisco não tem nome no poder dele. Nós vimos Benoit, veja os nomes dele. Sim, mestre. Benoit 16, João 26. Vimos mais João Paulo 2. Agora, todos os papos têm numeração Sim, mestre. deles que lhe chamam. Conforme eu estou a falar. Certo. João Paulo 2. Benoit 16. Sim. João 26. Certo, mestre. E esse é papo que vem. Só acaba nome Papa Francisco. Sim, mestre. É um papo da maledição. Por causa de quê? E eu estou lhe chamar um papo da maledição. É um papo que não pensa, que não sabe pensar que Apocalipse acabou no Benoit 16. Benoit 16 que vem acabar com a mentira que revelou no povo negro, Certo. que esse é o fim das nossas mentiras. Agora, as pessoas pensam, os papos nunca demissionaram. Mas Benoit 16 demissionou. Sim. Demissionou Demitiu. porque fuga intelectual que nós temos, Certo. que não estamos a saber por que ele deixou poder. Certo. Porque nenhum papo que já deixou poder, É verdade. eles todos acabam para morrer. Mas que vem, esse aqui eu lhe chamo papo rebelde. É verdade, mestre. Porque você vem sentar no poder que outro ainda não morreu. João Paulo II. Se eu falo do João Paulo II mais um bocado, Certo. João Paulo II já revelou disso. Que vamos deixar os africanos fazer política dele, vamos deixar os africanos fazer o que é dele. Certo, mestre. Mas essa revelação do João Paulo II é aquele que fez para lhe dar tiro. Todo mundo não sabe por causa de que deram tiro no João Paulo II. Dois. Para ele, enquanto que ele fez essas revelações, que os africanos foi colonizado pelo cristianismo, pela religião que não tem nada a ver com a cultura deles. É verdade, mestre. Ali aonde que vem o sistema de lidar, Tiro. aonde que saiu as coisas dele, por causa que ele reclamou liberdade do povo negro. Benoit 16 se lhe meteram de lado, por causa de que ele também continuou a falar na mesma, chegou o fim das mentiras dessas religiões que nós fomos implantar dentro de África. Mas eu se pergunto, agora esse papo que vem, o Francisco, Certo. o trabalho dele aqui, só vem só para destruir, Matar e roubar. matar e roubar. É verdade, mestre. Esse é um papo que vem com uma política mais que o povo africano está a entender que é um papo de mentira. O último papo foi Benoit 16. Certo, mestre. Agora ele vem substituir Benoit 16. Mas nós, como sou burro, eu Certo. estou na escola dos burros. É verdade, mestre. Como eu sou burro, sempre eu estudo o que eles estão a fazer.
O nosso problema é que estamos a olhar, mas não estamos a A ver. É verdade, mestre. Só estamos a olhar. Não estamos a ver o que é que nós estamos a olhar. Olhar e ver é duas coisas diferentes. Certo, mestre. Nos trouxeram estudo. Vamos ainda sentar e analisar. Vamos sentar e analisar. Nos trouxeram estudo. Nos trouxeram religião. Nos trouxeram ciência deles. Que é a cultura, o hábito deles. Mas nós estamos a ir aonde? Estamos a ir aonde por causa de quê? Eu estou pensando mais que data que nós entramos nessa armadilha. Certo, mestre. E nesse momento, que data que nós estamos? Hoje já é dezembro de 2021. Novembro, né? Sim, mestre. Novembro de 2021. Agora, vamos buscando 1491 até 2021. Quase que nós já ultrapassamos esse limite de 430 anos. Nós já ultrapassamos o limite de 430 anos. Quase já passamos. O Papa Francisco, ele sabe. É verdade, mestre. Que a África está bloqueado pelo regime que ele veio implantar no Reino do Congo. Esse regime que ele veio implantar no Reino do Congo, qual é esse regime? A religião, a política e a ciência. Perda do povo negro. Perda do povo negro. Certo. Então, essas três coisas que ele já destruiu do povo negro é aonde que ele não está conseguindo a sair desse buraco. É verdade, mestre. Mas em tudo isso eu falo que nós deixamos muito tempo. Antigamente falaram que África é berço da humanidade. Certo, mestre. África é rico. É verdade, mestre. Mas vamos ver essa África que foi rica. E que é o berço da humanidade. Berço da humanidade. Certo. Ele nos chama África é berço da humanidade. África foi rico. Vamos fazer análise. Certo. Por que a África foi rico? Porque é berço da Porque a humanidade. África foi potente do mundo. Certo, mestre. Nós vamos fazer análise. Quem é que vai fazer análise são os intelectuais que estudaram dentro dessa escola da colonização. Quase 1400 até 2021. Esses aqui tem que estudar por que a África foi chamado berço da humanidade e potente mundial. Certo, mestre. Agora nos trouxeram que é deles. A cultura E não, deles. Deus é branco. Moisés, Josué, tudo com barba grande para nós ter medo deles, que são mesmo Deus. Sim, mestre. Agora vamos pensar e analisar isso que eu estou dando para os homens que estudaram, que fizeram essa elite intelectual da colônia. Sim, mestre. Porque nós somos burros, que eu sou na escola dos burros, por causa que eu aprendo do século I até século XIII. É verdade. Eu não sou do século XIV até século XXI. Século XIV e século XXI só completei as mentiras.
o completei a ver, mas meu estudo não está no século XIV, século XXI. Eu estudo século I até século XIII, aonde eu vejo a potencialidade do povo negro. É verdade, mestre. Poder do povo negro. Agora vamos viver a história que eles nos trouxeram. Caim, E Abel. Noé, Josué, Abel, Muitas histórias, que- mestre. vocês que já estudam na escola mais Dos inteligentes. dos já. inteligentes, Sim. vamos iniciar, se perguntam, esse Caim é quarto filho, é quarto pessoa, conforme que ele fala no mundo deles, é quarto pessoa. Pessoa, sim, mestre. É isso que vamos falar, o É terceiro verdade. pessoa. Sim, terceira pessoa. Terceira pessoa mata quarto pessoa. Entendeste? Sim, mestre. Agora você vê, esse que matou a quarta pessoa, Caim, foi aonde? Foi nascer com Aonde? quem? Aquele povo. Vamos falar aquele povo que Caim foi nascer com ele. Quem é que são os primeiros homens? É família do Caim ou família daquele que Caim foi se manter com ele? Ninguém sabe. E ninguém controla. Ninguém controla, Nossos sim. inteligentes. Ninguém Quantos tem. filhos Caim fez? Ninguém Ninguém controla. Ninguém sabe. Agora vamos voltar mais na história do Noé. Certamente, mestre. Noé? Sim. Dilúvio. Chuva de 40 dias, 40 Noite. Mondengue. Vamos se perguntar, Madeira encontrou aonde? Porque naqueles tempos, nós vamos iniciar a pensar, Sim, mestre. esse canoa estava a se fabricar Com qual que tipo? instrumento? Os instrumentos mesmo só também que Quais se os usaram. instrumentos que eles usaram? Madeira é preciso refinar, mestre. Ok. Agora vamos sair do próprio barco. Conforme que se fizeram, que estavam lá, que fizeram esse barco, os produtos que meteram, ninguém sabe. Ninguém sabe, mestre. Mas vamos voltar mais, vocês nossos inteligentes que estudaram os doutores Na escola dos na inteligentes. escola dos inteligentes, vamos analisar mais. Será que nossos animais daqui, Palanga, também foi lá naquele barco de Noé? Claro que não, mestre. Leão. Vocês todos sabem que leão não come, é carnívoro. É carnívoro, mestre. Leão, nosso leão também saiu daqui, foi lá naquele barco. Se leão não come, só come só carne. É só carne, mestre. Será que nosso mosquito também entrou lá naquele barco? Não, mestre, não Nosso pode. mosquito É impossível. entrou naquele barco. São tudo mentiras, mestre. Mas tudo isso, nossos inteligentes não fazem. Não fazem caso com isso. Agora falam que nossos avós não foram os inteligentes, mas nossos avós fizeram pirâmide no Egito. Mãe, para você fazer pirâmide, Sim, mestre. você tem que ser cientista. Tem que saber. Para mestre. você fazer pirâmide, que nossos inteligentes de hoje não estão a fazer. Não estão a saber como reservar os corpos dos chefes deles. Mas nossos avós de antigamente fizeram isso. Reservaram os corpos até hoje. Enquanto que do Jesus deles, ninguém sabe. Ninguém sabe. Só nos fala que não, o Jesus é filho da Maria e o Jesus é filho de Deus. Esse Deus só escolheu no mundo só um filho para ficar com ele mesmo do lado dele e abandona a mãe. Não pode. Abandona a mãe para ir ficar com o pai. Esse pai está onde? Está no céu. Mas nossos intelectuais, nossos inteligentes, também não fazem análise
Não fazem caso com isso também. É por isso que eu falei, vamos formar escola dos burros. Por causa de quê? Escola dos burros, aonde que você vai encontrar ensinamento do século I até século XIII. E grandes respostas obterás. E essa escola do século XIV até século XXI, escola, só fundaram essa escola, essa educação, para estragar e atropelar a memória do povo negro. Por causa que a educação que nós temos não é educação que pode fazer evolução no povo negro. É só atraso para o povo negro, a educação. Vamos continuar. Essa é a nossa escola de burro. Porque certo. eu sou professor da escola dos burros e acabarei professor da escola dos burros. E o Papa Francisco, aonde que ele está, esse Papa burro Francisco, vem me tira só a tua religião. Certo, mestre. Me tira a tua religião com esses binzambi que ele já montou aqui. Me tira a educação dele, a política dele e a ciência dele. Porque nesse momento, se ele não tirar isso, até 2030... Certo, mestre. O Papa Francisco, que não tem nome, que não tem poder, ele vai se queimar. Vai vir as coisas mais que coronavírus que estão se preocupar com ele agora. Porque esse aqui é início da tremura do Papa Francisco, porque nossos avós já levantaram aonde que estão. É verdade, mestre. Ele se cuida, faz já a estrutura mais rápido da espiritualidade do povo negro. Acabamos lá.